Você talvez pergunte: como me torno cheio do Espírito? Se falar em línguas, é esse o sinal? O Espírito Santo está presente a partir do momento em que você pede ao Senhor Jesus Cristo que perdoe os seus pecados e limpe o seu coração. Paulo escreveu a Tito, em Tito 3, do 5 ao 7. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Estamos falando agora, porém, da plenitude do Espírito com a evidência experimentada por centenas de milhares de pessoas em todo o mundo. As estatísticas são esmagadoras. Sei que alguns aqui ainda gostam de discutir este ponto, mas o homem que passou pela experiência jamais fica à mercê de quem quer discutir. Não vou me esquecer daqueles primeiros dias após ter nascido de novo. Eu parecia uma criança, e você sabe como elas são. Estão sempre caindo, chorando, pedindo ajuda. Eu era exatamente assim. Conversei com um membro da igreja a respeito da mesma dúvida que ouvi desde então da parte de outros. Estou tão confuso. Ele perguntou: o que houve? Respondi: não tenho certeza se fui cheio com o Espírito Santo. Ele disse: Beni, você pediu isso? Repliquei: sim, pedi. Ele disse então: é tudo o que precisa fazer. Como vê, eu era uma criança em Cristo, não sabia o que sei hoje. Eu realmente não sabia o que estava buscando, mas ouvi alguém dizer: o falar em línguas é tudo o que precisa. Aprendi mais tarde que falar em línguas é apenas um dos dons. Você não precisa tanto dos dons como o doador. Paulo escreveu à igreja em Roma, em Romanos 11, 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Os dons não irão jamais abandoná-lo, mas o poder do doador pode ser retirado e será removido se o doador for negligenciado e entristecido. Nunca se esqueça do que aconteceu ao rei Saul. O Senhor disse, em 1 Samuel 15:11, arrependo-me de haver constituído rei a Saul, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. E quando Davi foi ungido por Samuel para tornar-se o novo rei, em 1 Samuel 16:14 diz, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul. Você pergunta, como devo aproximar-me do Espírito? Como posso preparar-me para recebê-lo? Eu talvez deva também indagar a você. O seu barco está pronto para navegar? Ele está em boas condições? Você consertou suas velas? Elas estão preparadas para receber o vento do Espírito quando ele começar a soprar sobre você? É o mesmo que preparar-se para o casamento. Você passa o tempo todo pensando e se preparando para o momento em que ficará diante do altar sagrado. A seguir faz promessa de receber e manter a partir deste dia. Você, na verdade, se entrega ao seu cônjuge. É um ato altruísta de rendição amorosa. E a partir desse momento, um vínculo único de comunhão é criado e só conhecido pelo marido e mulher. Mas o que acontece quando você retira aquela parte de sua pessoa que foi entregue ao casamento? Você não pode ter isso, é meu. E se o cônjuge fizer o mesmo? Isso criará uma barreira no seu relacionamento. A união começaria a se desfazer. A comunhão vacilaria. Só uma entrega total produz comunhão total. Ela produz amor e compreensão. Só há um meio de restaurar um relacionamento rompido. Com a vela no barco, você não pode permanecer tenso e preocupado. Pelo contrário, deve ser flexível e ceder, sendo novamente enchido de amor. No momento em que você se rende ao Senhor, Ele irá enchê-lo com o seu espírito. Você não precisa suplicar nem chorar para obter isso.
Basta a rendição total a Cristo e disposição para aceitar o seu precioso Espírito Santo. A entrega total resulta em total plenitude e a submissão total produz a comunhão total. Como no casamento, porém, você precisa trabalhar na relação a cada dia. Jesus, te amo. Deus Pai, eu te adoro. Precioso Espírito Santo, anseio pela tua comunhão. Se você negligenciar a comunhão num dia, será um pouco mais difícil da próxima vez. O que acontece num casamento quando um cônjuge ignora o outro? Depois de algum tempo, a amargura começa a penetrar o coração. As palavras começam a cortar como uma faca afiada. Em breve, a animosidade se transforma em raiva, ciúmes e coisas piores. Para muitos, isso acaba em separação, divórcio e ódio, mas a fenda pode ser facilmente reparada. Basta uma nova entrega que tenha origem em sua própria alma e uma renovação do voto de amar, honrar e cuidar. A mesma coisa acontece quando você negligencia o Senhor. Você irá sentir amargura e raiva. A sua comunhão com o Senhor desaparecerá de repente. Foi isso que ocorreu com os filhos de Israel no deserto. Eles começaram a se queixar. Em Números 14, 2 ao 3 diz: Oxalá tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada? E o Senhor disse a Moisés e Arão, no versículo 27 de Números 14: Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Os filhos de Israel deixaram de dizer: O Senhor é Deus, para queixar-se. Não seria melhor voltar para o Egito? O que causou a mudança? Eles deixaram de buscar a Deus e seus corações se endureceram. Antes de perceberem o que estava ocorrendo, se esqueceram dele. Não deixe passar um dia sem uma nova entrega ao Senhor. Paulo escreveu em 2 Coríntios 4,16: Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. A entrega deve ser um esvaziamento contínuo, permanente em nosso eu ao Senhor. Uma vez que faça disso um hábito, começará a experimentar a perfeita união, perfeita comunhão, perfeita compreensão e perfeito amor de Deus. Creio que a vontade de Deus para você seja continuamente cheio com o Espírito Santo. Praticamente ao mesmo tempo que diz: enchei-vos do Espírito, Paulo declara em Efésios 5,17: Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Paulo não deixa dúvidas quanto a ser da vontade do Pai que o Espírito Santo habite no crente. Essa é a vontade de Deus para cada mãe, cada pai, cada jovem e para você.